E olá pessoal, bem-vindos ao nosso quinto episódio do curso de Básicos do OpenEd Progress. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que fazemos a criação de banco de dados com algumas tabelas e índices como chave primária, chave única, chave identificadora e muito mais. Então, para começar, como todos os outros vídeos, vamos abrir o nosso App Builder, que a gente vai fazer todo esse processo através dele. Certo, a ferramenta que a gente vai utilizar é a Tools Data Dictionary. Aqui ele vai dar um aviso que não existe nenhuma data, nenhum banco de dados e o que a gente deseja fazer. E também só avisando que esse não é o único jeito de fazer. Vocês podem também ir no menu inicial e em todos os aplicativos e ali na pasta do Progress também teremos a Data Dictionary. Deixa eu mostrar por aqui para vocês. Progress vai ter aqui Data Dictionary e o Data Administration. Mas vamos fazer pelo App Builder que já fica tudo centralizado. Aqui ele deu aviso que não tem nenhum banco de dados conectado. Se a gente quer conectar em um que já existe, criar um novo ou continuar sem nenhum mesmo. Certo, no caso vamos criar um novo. Aqui em Files a gente vai escolher o local onde a gente vai salvar ele. Vou criar uma pasta de banco de dados. Certo, eu vou criar um meu, vai ser o aula 05. Ok, aqui ele pergunta se a gente deseja começar com um banco de dados novo, se deseja a cópia do Sports 2000, Sports normal e Sports 2020, ou se a gente deseja copiar algum outro banco de dados, que aqui no caso a gente pode, selecionar e ele vai duplicar sem os valores, somente com os campos, índices e tudo mais. No caso eu vou querer criar um novo, vamos dar um OK. Aqui tem o nome físico dele, o lógico pode deixar em branco. Nessas opções avançadas a gente não vai conseguir ter muito uso, porque através da licença de estudante a gente não consegue subir o banco de dados para uso na máquina. Ele vai ficar apenas como uma instalação local. Então vamos deixar sem a opção Multiple Users ativada, dá um OK e beleza. Temos aqui nosso banco de dados, aula 05, vazio, bonitinho, sem nada. E aqui temos a nossa tabela. Nesse menu da esquerda a gente seleciona os bancos de dados que quer. No menu da direita temos as tabelas e as sequências. Não vamos entrar nisso daqui agora. Vamos criar uma nova tabela, como por exemplo, Users. User Controller, vamos lá. User Control. Ok, Description. O que a gente vai querer... vamos escrever em português as descrições, já que é só para nós mesmo. Cadastro e manutenção de usuários. Ok, não vamos ter triggers nem nada por agora. Vamos dar um OK, bonitinho. Ele criou um novo campo e já abriu direto para a gente uma tabela para criar o field dentro dele. Vou cancelar aqui para mostrar para vocês. Pronto, temos a nossa tabela User Control. E aqui criou um novo menu à direita para a gente, onde a gente tem acesso à aba de Fields e a aba de Index. Beleza, vamos criar alguns fields aleatórios para a gente. Esse é o User Control. Vamos lá, User Underline Email. Opa, faltou o E. O tipo de data é caractere. E aqui o formato dele, X é numérico. Aqui, ó, se a gente clicar em exemplos, a gente tem alguns tipos. X9, pode ser qualquer um dos 8 caracteres. Se a gente colocar 9 tudo nesse formato, seria no formato de telefone. Aqui esse 999-NNN seria que obrigatoriamente são primeiros 3 dígitos numéricos e depois 7 números sendo dígitos ou letras. E beleza, vou criar o tipo de e-mail, pode ser qualquer tipo. E o tamanho máximo desse campo eu vou querer um e-mail que não passa de 25 caracteres, por exemplo. O valor inicial pode ser vazio. E aqui na descrição a gente pode colocar campo de e-mail. Se a gente dá um create, ele já vai abrir uma nova tela para a gente criar o próximo. Que no caso se a gente desse o OK, ele já fecharia essa aba. Aqui vamos colocar user first name. O primeiro nome do usuário. Eu vou querer apenas letras. Não quero que o usuário possa se chamar Jorge 1, por exemplo. Então vamos colocar A10. E ó, pode ser.
10 caracteres para o primeiro nome, tá bom? Vou colocar primeiro nome. Vamos dar um create. Vamos colocar user underline last name. Vou querer a mesma coisa, só que aqui eu vou escrever direto a de 10 também. Vou colocar de 15, que tem gente que tem um sobrenome meio longo. E no caso não é sobrenome, né? O último nome. Vamos dar um criar. Que mais que a gente pode ter no nosso? User underline creation date. Aqui a gente vai selecionar o formato date. E eu quero 99 com 4 dígitos de ano. O valor inicial é uma função do próprio Progress chamada today, que sempre que criar um registro, ele vai entrar com a data de hoje nesse campo. E aqui vamos lá, data de criação do usuário. Dá um create 99 user underline last login date. Esse daqui eu não vou querer um valor inicial, vai ser último login. Ok. Vamos dar um create. Eu vou querer user underline username, que a gente pode colocar aqui, o sistema vai criar esse usuário pra gente. E um X de até, vamos colocar até obrigatoriamente 8. Pode ser. Vamos lá, descrição, nome de usuário, pode ser. Aqui no caso a gente pode colocar case sensitive e extent. No caso o extent seria uma array, mas por enquanto deixa assim mesmo. Vamos dar um create. O que mais faltaria para o nosso usuário? Claro, não podemos esquecer. User underline password. Aqui no caso eu vou querer um X de uma senha que pode ter até 20 caracteres. Por exemplo, descrição, senha de usuário. Nesse caso eu vou querer como case sensitive. Vamos criar um novo, ok. E aí eu acredito que por enquanto tá bom. Eu vou deixar o arquivo para importar esse banco de dados para vocês. Já mostro como que exporta. Só que é bom vocês guardarem isso ou criar parecido, porque nas próximas aulas eu vou utilizar esse padrão para mostrar algumas coisas para vocês. Tá, vamos dar um close. Temos aqui o campo de e-mail, senha, nome de usuário, criação, tudo mais. Vamos criar um índice para isso, porque eu vou querer colocar o nome de usuário como chave primária e também eu não desejo que tenha 2 cadastros com o mesmo nome de usuário e nem com o mesmo e-mail. Então vamos vir aqui em índice, vamos criar um índice. Esse daqui eu vou colocar como idx underline main. Vamos colocar o username como chave primária. Então vamos renomear aqui como primary key. Pode deixar só. Primary key, ok, organizado, beleza, vamos dar um create. E eu vou querer um idx underline unique. Então vou adicionar aqui e-mail e vou querer a opção unique nele e vamos dar um ok. Opa, renomeei aqui para index único. E dá um ok que ele vai criar e fechar. Beleza, temos aqui o nosso index primário, que tem o nome de usuário. E temos o nosso único, que é o nosso campo de e-mail. Vamos cancelar. Uma coisa importante para mostrar para vocês é o seguinte. Se você for importar uma tabela em um banco de dados que já está no ar, você consegue de boa importar o arquivo que ele gera, que no caso é esse daqui. A gente não vai conseguir fazer no Data Dictionary, né? Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse daqui, ele vai pedir para dar um commit, dar um sim, que é salvar todas as alterações que você fez, e não, ele vai desfazer tudo isso. Vamos dar um sim que eu quero utilizar. No caso, eu vim aqui em Tools, Data Administration, ver aqui que ele já está conectado na aula 5. Eu vou vir em Admin, eu vou querer dar um Dump Data, que seria esse Data Definitions. Aqui a gente seleciona a tabela, dá um OK e seleciona o arquivo onde a gente vai querer. Eu vou chamar ele de cadastro de usuários. User. Beleza. Provavelmente é o tamanho do cadastro de usuários. Beleza.
Esse daqui vai ser o output dele, vamos dar um OK. Ele deu o dump de todos os definitions, e se a gente abrir o arquivo que ele gerou, temos aqui banco de dados, ele gerou esse arquivinho file aqui pra gente. E se vir com o botão direito, vamos abrir com... Vamos abrir como um notepad mesmo, sem problemas. E aqui ele vai ter toda essa informação que a gente criou. No caso, ele vai adicionar uma table chamado user control e com a descrição cadastro e manutenção de usuários. Ele vai adicionar o campo user email do user control como caractere. A descrição vai ser campo de e-mail, o formato vai ser x25, o valor inicial dele vai ser vazio. Beleza? Se a gente vir aqui para data, como por exemplo, adicionar o campo user creation date do tipo date. A descrição vai ser data de criação do usuário, o formato aqui de data que a gente colocou, e o valor inicial dele vai receber o today. Beleza, aqui tem as outras informações, tudo bonitinho. Aqui tem os index que a gente criou. E nesse daqui a gente não faz mais nada. Vamos fechar. E se por acaso a gente tem uma tabela em um banco e quer exportar, para importar em outro, a gente vai fazer o seguinte. No próprio Data Administration, vamos vir em Admin, Load Data, arquivo.df. Vocês vão ver que eu vou tentar fazer a leitura e ele vai dar um erro. Então salvou com o nome .df aqui. Pronto. Vai abrir ele. Eu recomendo você colocar sempre colocar o adicionar novos objetos online, porque se alterar alguma coisa que já existe, você consegue retornar sem erros, sem dar nenhum problema. E não recomendo você colocar esse commit even with errors, porque você pode corruptar, você pode destruir a sua base de dados. Ok, seleciona sempre adicionar novos objetos online, vamos dar um ok. Ele vai dar vários erros porque esses campos já existem. E deu aqui todos os erros, dá um ok, que é dar ao abort. Se você tiver essas duas tabelas, digamos que você tem o banco de dados A e o banco de dados B. Vamos escrever. Você tem o banco de dados A, que tem essa tabela user. Só que no banco de dados B, você vai ter essa tabela de user, sei lá, mais controle de senhas, que se considere como alguns campos novos. Se você gerar o arquivo .df do banco de dados A e tentar importar no .df do banco de dados B, ele vai dar um erro que já existe todos esses campos e não vai importar nada. Não importa nada. Então, para você fazer essa adição, você tem que fazer duas coisas. Ou você dá um drop basicamente na tabela inteira, que vai ser necessário desconectar todos os usuários, ou se você tiver a licença para gerenciamento de banco de dados, o que você vai ter que fazer basicamente é abrir o banco de dados no Data Dictionary e fazer a criação desses campos na mão. Coisa que não vai dar problema nenhum. Isso, inclusive, no meu trabalho precisou ser feito recentemente. Eu fiz umas modificações numa tabela que tem uma relação de usuário e senha e validações de senhas anteriores. E a gente decidiu adicionar uma informação que foi a validação de login através do Azure, para ser um tique se a pessoa quer uma conta de usuário local ou se quer uma conta de usuário que autentica pelo AD. E eu tive esse mesmo problema. Como foi uma tabela já existente no banco de dados, você não consegue importar esse .df. E entra nesse último tópico que eu quero comentar com vocês, que é para importar uma tabela nova no banco de dados que não tenha, você consegue importar a tabela com o banco de dados já rodando no ar em produção, tudo bonitinho, que não vai dar nenhum problema. Mas agora, se você vai fazer alguma coisa que seria só adicionar esse controle de senhas para a segunda tela, você ou vai precisar derrubar o banco de dados e fazer localmente, ou você vai ter que desconectar todos os usuários que estão conectados no banco, e aí sim vai poder importar e fazer todo esse processo bonitinho. Infelizmente não tem um jeito de importar apenas os campos para a tabela. Ou você importa a tabela nova inteira, ou você derruba o banco e importa esses campos. E pessoal,
eu vou encerrando essa quinta videoaula para vocês por aqui. Espero que estejam gostando do conteúdo e no próximo vídeo teremos a manipulação do banco de dados, que a gente vai gerar um arquivo .p para inserção, deletar e modificar dados já existentes no banco. Mas então é isso. Obrigado a todos que acompanharam. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.